Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Bom, primeiramente um feliz ano novo para todos vocês que estão inscritos neste canal, você também que é novo no canal. Deus te abençoe, toda a sua família. Bom, hoje vamos estar falando sobre a solidão. Faz parte, de esse estudo questões e conflitos da vida. Nós que já falamos por que estou aqui, por que temos problema, falamos sobre ansiedade e medo, por que o mundo está como está, depressão, culpa, ira. E agora vamos falar sobre solidão. Senhor, ajude-nos, ó Deus, a explanar este assunto tão delicado, meu Deus. Este assunto, muitas vezes, meu Deus, que para muitas pessoas, Senhor, é motivo de tristeza, meu Deus. Que o Senhor possa alcançar vidas através deste estudo, Pai, em nome de Jesus. A solidão é um problema comum que muitos enfrentam periodicamente, que pode persistir por alguns momentos ou até durante a vida toda. É o tipo de problema que não faz distinção de classe, raça ou idade e é considerado uma das principais causas do sofrimento humano. Então, começando a falar aí sobre solidão, ela atinge diversas camadas da sociedade, classes, várias classes, classe média, baixa, alta, a solidão, ela atinge todas essas pessoas. Você se sente solitário? Se a resposta é positiva, quero desafiá-lo a estudar com o coração aberto a ouvir o que Deus quer lhe ensinar e assumir um compromisso de transformação pessoal. Se a sua resposta é negativa, se você não tem problemas de solidão, é uma pessoa que se relaciona bem consigo, com a sociedade, com Deus, também quero desafiá-lo a estudar essa lição com o propósito de aprender para ajudar os outros, pois existem milhares de pessoas que sofrem de solidão e Deus quer usá-lo para ser agente transformador, auxiliador dessas pessoas. Bom, pessoal, vamos estar falando aqui sobre solidão, Já vimos aqui que a solidão atinge diversas classes. Bom, se você se sente só em solidão, então vamos explanar um pouco. A solidão e os sentimentos. A solidão envolve alguns sentimentos. O primeiro sentimento da solidão, é o vazio no coração. Muitas vezes vem acompanhado de tristeza, falta de ânimo, isolamento, ansiedade e necessidade de se sentir amado e carente da atenção de alguém. Então esse é o primeiro sentimento, O sentimento de vazio no coração, vem acompanhado de falta de ânimo, isolamento, ansiedade, necessidade de se sentir amado e carente de atenção de alguém. Esse é o primeiro sentimento, do vazio no coração. O segundo sentimento é o de rejeição. A pessoa sente-se deixada de lado por um grupo de amigos ou até mesmo rejeitada pela sociedade, família e igreja. Então, vazio no coração, primeiro sentimento. Segundo, sentimento de rejeição, A pessoa se sente rejeitada por alguém ou por alguns, pela família, pela igreja, pela sociedade. O terceiro sentimento da solidão é o da inutilidade, Você se acha que você é uma pessoa inútil, Pensam que não valem nada, pois absolutamente ninguém gosta delas. Então, 3 sentimentos aqui, pode haver mais, mas nós vamos tratar desses 3, o vazio no coração, o sentimento de rejeição e uma sensação de inutilidade, de você se sentir inútil, Essas pessoas correm para os bares, grupos de encontro ou até mesmo para as reuniões da igreja, numa tentativa vã de escapar da solidão. Infelizmente, permanecem sós, sem qualquer tipo de ligação, parecendo-se ser incapazes de construir relacionamentos significativos que envolvem o social, o racional
o emocional e o espiritual. Bom, pessoal, então aqui nós vemos, né, que as pessoas, está acontecendo isso nos nossos dias, né? As pessoas estão correndo para os bares, né, grupos de encontro, né, igreja. Infelizmente depois elas permanecem só, parece que não conseguem, né, construir um relacionamento significativo, e fica aí abaladas, né, no social, no racional, emocional, espiritual. Infelizmente permanecem sós, né, sem qualquer tipo de ligação. Parece que são incapazes, né, de construir relacionamentos significativos, né, aqueles relacionamentos que envolvem o social, racional, emocional, espiritual. Tipos de solidão. Há pelo menos 3 tipos de solidão: emocional, social e existencial. A solidão emocional é aquela que envolve a falta ou a perda de um relacionamento íntimo com outra pessoa ou pessoas. Então, a solidão emocional é aquela que envolve a falta ou a perda de relacionamento íntimo com outras pessoas. Essa é a emocional, né? A solidão social é o sentimento de falta de propósito na vida, ansiedade, vazio. Esse tipo de solitário vive fora de tudo e à margem da vida. E a solidão existencial refere-se ao tipo de isolamento que vem quando a pessoa está longe de Deus e não tem nenhuma comunhão com o Eterno. Com isso, sua vida não tem significado ou propósito. Kerry Williams define solidão como tomar consciência de que nos falta contato significativo com os outros. Então, Kerry Williams definiu que é isso, né? Solidão para ele é tomar consciência de que nos falta um contato significativo com os outros. Então, 3 tipos de solidão aí, né? Emocional, social e existencial. A emocional envolve a falta ou a perda de um relacionamento íntimo com outras pessoas. A social é a falta de um propósito de vida, né? Aí você sente vazio, ansiedade. E a existencial é aquela que você se isola de tudo, né? Você está longe de Deus, não tem comunhão, está vivendo a vida no pecado e você vive distanciado. A Bíblia e a solidão. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, pois estou sozinho e aflito. Salmos 25:16. A Bíblia registra que alguns homens de Deus sofreram de solidão em algum momento da sua vida. Antes da criação de Eva, Deus faz a seguinte declaração, você vai encontrar isso agora lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Até esse versículo, tudo que havia criado, Deus declarou que era bom, mas quando chega aqui, ele diz: não é bom. Mas isso não significa que os solteiros ou os viúvos vão necessariamente sentir solidão. É como alguém disse: solidão não é estar sozinho, é estar vazio. Interessante, né? Solidão não é estar sozinho, é estar vazio, né? O termo solidão aparece na Bíblia mais de 30 vezes. Veja bem, você pode ler isso, né? Depois, aí com tranquilidade. Salmo 78, verso 40, 106, verso 14, Isaías 51, verso 3, Jeremias 50, verso 12. Alguns exemplos de solidão dos personagens bíblicos são clássicos, como o exemplo de José. José, depois de ter sido jogado no poço e vendido por seus irmãos, você vai encontrar isso em Gênesis 37, verso 19 ao 28. E ainda, quando foi posto na prisão por Potifar, e ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e este esqueceu-se de José. Gênesis 40, 23. Quantos momentos de solidão? Outro exemplo é o de Moisés, quando mata um egípcio e foge para o deserto de Midian, Êxodo capítulo 2, verso 11 ao 22. E também Elias, logo depois de ter sido instrumento de Deus para destruir os profetas de Baal, é ameaçado por Jezabel e fica só. 1 Reis, no capítulo 19, no verso 1 ao 18. Paulo, já velho, preso
Notando que alguns companheiros o haviam deixado, pede ao companheiro Timóteo que venha de visitá-lo depressa. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 ao 12. E até mesmo o Senhor Jesus sentiu-se sozinho quando os discípulos dormiram em vez de fazer-lhe companhia no Getsêmani. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 26 ao 46. Pelos relatos bíblicos, entendemos que vamos passar por momentos de solidão. Embora tenhamos de comunhão com Deus e com os irmãos, a fim de conseguir enfrentar esses momentos difíceis, precisamos investir no relacionamento com o Senhor e com os irmãos. Como construir tais relacionamentos para que eles sejam um suporte que nos amparará ao passarmos por momentos de solidão? Com o objetivo de responder a essa questão, analisemos os motivos que nos afastam de Deus e do próximo. Então, fica a pergunta, né? Como construir relacionamentos para que eles sejam um suporte que nos amparará ao passarmos por momentos de solidão? Com o objetivo de responder essa pergunta, vamos analisar os motivos que nos afastam de Deus e do nosso próximo. Então, causas da solidão. Causas sociais. As rápidas mudanças sociais de nossa história têm trazido isolamento e falta de intimidade com pessoas por diversos motivos. Então, aqui as causas sociais, né? Está tendo rápidas mudanças, né, na nossa sociedade. Isso tem causado, né, a mídia só fala coisas boas, mas com certeza causa também algumas coisas ruins. Tecnologia. A tecnologia proporciona avanços em pesquisas, divulgação e compartilhamento de conhecimento, mas também pode provocar distanciamento, superficialidade nos relacionamentos, intensificação dos relacionamentos virtuais em detrimento dos contatos pessoais. Urbanização. Nas grandes cidades, as pessoas moram muito próximas umas das outras, no caso de prédios e de apartamentos, mas poucas se conhecem ou chegam a estreitar relações de amizade. Então, agora a televisão. É sabido que cada vez que estamos diante da TV, deixamos de manter um diálogo efetivo com alguém. Estamos apenas fisicamente acompanhados, mas não há comunicação efetiva. Então, aqui tem 3 causas sociais, né, da solidão. A tecnologia, né, que causa aí, superficialidade nos relacionamentos, né? Urbanização, né? Nas grandes cidades, pessoas moram perto, prédios, apartamentos, mas poucos, né, chegam a ter amizade, relacionamentos mesmo. Televisão. Às vezes você está diante da TV e você fica ali, às vezes tem uma pessoa ali, mas você não dá atenção para ela. Isso é causa também de solidão. Causas de desenvolvimento. Existem 3 necessidades básicas de desenvolvimento que devem ser satisfeitas para evitar a solidão. Então agora, vamos ver aqui o que deve ser feito, né? Para que a solidão seja evitada, o que nós podemos fazer para que a solidão seja evitada e para que haja um desenvolvimento da pessoa. Afeição, né? As crianças, por exemplo, necessitam estar ligadas aos pais. Crianças, jovens e adultos precisam ter amigos. Aceitação, que é a necessidade de pertencer. Algumas pessoas se sentem rejeitadas, incapazes de confiar e estabelecer vínculos maduros, gerando baixa autoestima. Então, afeição nas crianças. Está dando um exemplo aqui, as crianças, por exemplo, precisam estar ligadas aos pais, né? Isso é afeição. Agora, a aceitação, que é a necessidade de pertencer. Algumas pessoas se sentem rejeitadas, né? Elas não são capazes, né, de confiar em alguém, de estabelecer um vínculo, né? E isso acaba deixando ela com a baixa autoestima. Aquisição de habilidades, que ajuda na construção de relacionamentos, afastando a possibilidade de solidão. Então, temos que ter afeição, né? Aceitação, né? Aceitar as pessoas, né, como elas são, e
para que assim haja vínculos maduros, né? Para que não seja gerada uma baixa autoestima. Aquisição de habilidades ajuda na construção de relacionamentos, afastando a possibilidade de solidão. Causas psicológicas. O indivíduo cuja autoestima está situada em patamares equilibrados terá menos possibilidade de se sentir só. Então, aquela pessoa que está com a autoestima está situada em patamares equilibrados terá menos possibilidade de se sentir só. Baixa autoestima é o sentimento de que somos incapazes, abaixo do padrão que estabelecemos como aceitável. Se a autoestima for exageradamente alta, o sentimento é de presunção, de superioridade perante o próximo. Collins declara: a baixa autoestima torna a pessoa fraca ou tímida e ela passa a depender excessivamente dos outros. Então aqui a baixa autoestima, né? É o sentimento que a pessoa é incapaz. Incapacidade de comunicação ocorre quando as pessoas não querem ou não sabem se comunicar com sinceridade. É uma busca pelo isolamento. E a solidão vem mesmo quando estamos cercados por muitas pessoas. Incapacidade de comunicação, né? Quando elas não sabem se comunicar com sinceridade. Hostilidade. Pessoas mal-humoradas, carrancudas e antipáticas afastam as outras. E isso produz infelicidade. Então a hostilidade também, né, é uma causa psicológica. Medo. As pessoas sentem-se solitárias porque levantam muros em lugar de construir pontes, geralmente por medo da intimidade ou de deixar-se conhecer, da rejeição ou até mesmo de ser ferido, faz com que construamos barreiras e mantenhamos os outros afastados de nós. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Então, essas são as causas psicológicas, né? A baixa autoestima, né? Que é o sentimento que você é incapaz, e a incapacidade de comunicação, que a pessoa não querer se comunicar com sinceridade. Então aí há uma busca pelo isolamento. Hostilidade, né? Pessoas mal-humoradas, carrancudas, né? Elas afastam as outras. Isso produz infelicidade, medo. As pessoas se sentem solitárias porque levantam muros em vez de construir pontes. Por medo da intimidade, deixar-se conhecer, né? Causas situacionais. Algumas situações da vida podem gerar solidão. Por exemplo, os solteiros, os que ficaram viúvos, os estudantes, universitários que estão longe da cidade natal, os estrangeiros, os superdotados que possuem deficiência física ou até mesmo os doentes. Tudo isso pode gerar solidão. Isso aqui são causas situacionais, tá? São pessoas, né, solteiras, pessoas que estão estudando longe, isso aí causa, né? Pode gerar solidão também. Causas espirituais. A solidão pode surgir devido ao nosso afastamento de Deus. O pecado nos afasta do Senhor, assim como a incapacidade de reconhecermos esse fato. Devemos fazer o que o escritor sagrado nos recomenda. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Isaías 55, versos 6 e 7. Efeitos da solidão. O que a solidão causa às pessoas? Primeiro, isolamento. O fracasso na busca de relacionamentos pode produzir desânimo, egoísmo, autocomiseração, consequentemente, o isolamento de tudo e de todos. Então, isso, a primeira coisa, né, que os efeitos da solidão, o que ela pode causar, isso, né? Desânimo, egoísmo, isolamento de tudo e de todos. Desesperança. Quando chega a ponto de não ter mais razões, objetivos, propósito na vida, o risco da desesperança pode levar o indivíduo solitário até mesmo a pensar em suicídio. Esse é um momento crítico e perigoso. Então, a desesperança também. A pessoa, né, fica sem razão para viver, sem propósito de vida, né? Então, há muito isso nos dias de hoje, pessoas se suicidando por conta da desesperança. Alcoolismo e drogas. São tentativas de fugir da solidão. O indivíduo busca amizade com outros viciados, tornando o problema maior a cada dia. Então a pessoa se envolve com outro alcoólatra, né? Então o problema fica maior ainda.
Para vencermos a solidão, é necessário que tomemos algumas atitudes. Seguem algumas sugestões, embora não tenhamos a pretensão de esgotar o assunto. Vencer a solidão. Isso aqui são conselhos, tá, pessoal? Alguns conselhos. Admita o problema. O primeiro passo é admitir que a solidão está interferindo negativamente na sua vida. Considere as causas. Procure detectar quais são as causas. Trabalhe na fonte do problema. Aceite que não pode ser mudado. Há situações que não podem ser mudadas como desejamos. Por exemplo, a viúva não terá novamente seu marido, mas pode buscar meios de mudar conceitos inadequados a respeito de si mesmo. Crie novos hábitos. Você pode assistir menos televisão, passar mais tempo em atividades que beneficiem o social, que beneficiem a família e a igreja. Reconheça que você não é perfeito. Todos temos limitações e problemas, que nos sintamos solitários ou não. A atitude ideal é reconhecer nossas habilidades, pontos positivos e valorizar os dons que Deus nos deu. Enfrente os riscos. Em se tratando de relacionamentos, estamos lidando com possibilidades. Qualquer pessoa pode se sentir rejeitada, criticada, mas isso não justifica a fuga dos relacionamentos e isolamento. Sabemos que precisamos conviver, de buscar comunhão com os irmãos, pode dar certo ou não, mas precisamos continuar tentando. Edifique a igreja, sua igreja local. Deus lhe deu uma comunidade chamada igreja, um local de pessoas tornadas justas, Romanos 5:1, para abençoarmos o que nos abençoarão. Relacione-se com os crentes, envolva-se com a vida eclesiástica na obra do Senhor. Enfim, satisfaça sua necessidade espiritual. Todas as sugestões não serão válidas se essa última não for uma verdade em sua vida. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. E só estaremos satisfeitos quando houver reciprocidade de nossa parte. Que coisa maravilhosa é saber que fomos regenerados, feitos novas criaturas para um relacionamento perfeito com Deus. Portanto, vamos buscar esse relacionamento. Efésios 2, 4, 7. Então, pessoal, vamos à conclusão final. Vivemos uma sociedade que produz a solidão, das mais diversas maneiras. É provável que dentro de nossos lares, dentro de nossas igrejas, encontremos pessoas solitárias. Busquemos então a proximidade, o contato significativo com o próximo, mas acima de tudo, busquemos a Deus. Ele nos saciará plenamente, nos livrará desse mal. Deus te abençoe. Mais uma vez, nós vamos fazer, o próximo assunto será sobre inferioridade e autoestima, mas nós falamos sobre muita coisa aqui, né? Reconhecer a solidão, né? Saber os meios que você pode tratar ela, considerar as causas, né? Reconhecer que você não é perfeito, né? Enfrente os riscos, né? Admite o problema. Existem situações, né, que causam solidão, existem causas espirituais, né? A baixa autoestima causa solidão, né? O medo, né? Então nós temos que cada dia mais poder vencer tudo isso, né? Ter afeição, né? Aceitar as pessoas como elas são, né? Tudo isso faz parte para que nós venhamos a vencer, né? Ajudar as pessoas, né? Você que gostou desse estudo sobre solidão, né? Nós aprendemos também sobre a solidão emocional, a social, a existencial. E que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar sendo edificado com esse estudo, né? Pois no nosso meio tem muitas pessoas desesperançadas, com solidão, estão tirando as suas próprias vidas, né? Nós temos que saber que a tecnologia ela trouxe um lado ruim, né? Que é a intensificação dos relacionamentos virtuais, né? E isso aí causa, né, muitas pessoalidade, muita individualidade, né? E televisão também, muito tempo na televisão, você tira a atenção que era para você dar para a pessoa. Então é isso aí, tá, pessoal? Deus te abençoe, inscreva-se nesse canal, dá o like, né, se você gostou, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por mais esse estudo, Senhor Jesus. Glória a Deus.